Então, desde o nascimento, né, essa Guarda Municipal, vocês já lutavam para que a gente pudesse estar aqui hoje. É uma família desde o início, pré-tática, acompanhando, acreditando. Eles estão junto do início até a formatura. O placavo, literalmente, ela segura na sua mão e vai até aqui, ó, até a faixa. É a única que está aqui na nossa formatura, prestigiando. Fala pessoal, estamos juntos para mais uma aulinha aqui no Implacável Concursos. Eu sou o professor Luciano. Hoje nós vamos conversar sobre Estatuto do Idoso, isso mesmo. Temas importantes para você que vai prestar o concurso de Rio Largo, tá bom? Aí no Alagoas, Guarda Municipal. Então nós vamos aqui em questões, estar passeando por dispositivos do Estatuto do Idoso, tá bom? Um tema muito importante, muito recorrente. Então, vamos lá. A nossa primeiríssima questão, pessoal, antes de fato tratar dessa primeira questão, nós vamos conversar aqui sobre os direitos fundamentais da pessoa idosa, tá? Primeiro, quem é idoso aqui? O idoso vai ser aquela pessoa com 60 anos de idade ou mais. Então, eu já preciso definir aqui um espectro de aplicabilidade da norma. Então, o idoso, toda pessoa com 60 anos ou mais de idade, tá bom? Pois bem, dentro dessa ideia, nós sabemos que o Estatuto do Idoso, ele vai ali trazer, vai ser consubstanciado em uma grandiosa, digamos que, gama de dispositivos que busca a proteção dos direitos do idoso, bem como a sua, digamos que, previsão. Então, os direitos a transporte, os direitos a tratamento prioritário, os direitos a acompanhamentos da pessoa idosa internada, que é objeto dessa primeira questão, tudo isso nós vamos encontrar no ECA. Aliás, tudo isso nós vamos encontrar no Estatuto do Idoso. E no Estatuto do Idoso, nós vamos também encontrar institutos que vão buscar essa proteção desses direitos, tá? Então, muita atenção na hora que estiver resolvendo uma prova, porque ora você vai estar ali diante de uma questão relacionada aos direitos fundamentais, como essas questões que nós vamos fazer a partir desse momento, ou institutos, né, ou órgãos que vão buscar a concretização desses direitos, tudo bem? Então vamos lá, essa primeira questão aqui, né, é uma questão que fala sobre os direitos da pessoa idosa internada. Então você já imagina aí uma pessoa idosa internada em determinada instituição de saúde. Tem direitos assegurados ali? Tem os direitos assegurados. Inclusive, eu quero apresentar para vocês o dispositivo, que é o artigo 16. Claro, Estatuto do Idoso, Lei 10.741, de 2003, que diz: a pessoa idosa ou em observação é assegurado o direito a acompanhante. Então, repare que o direito a acompanhante é um direito da pessoa idosa. Tudo bem? Então, uma pessoa idosa tem o direito de estar ali com o seu acompanhante. Quais são as determinações da lei? Devendo o órgão de saúde proporcionar condições adequadas para sua permanência em tempo integral, segundo o critério médico. Então, tem que ter toda uma estrutura para que aquela pessoa acompanhante do idoso possa ali ficar. Não é ficar de pé, tem que ter uma estrutura minimamente aceitável para que possa acontecer a concretização do direito do idoso, que vai ser o direito ao acompanhante. Pois bem, o parágrafo único diz: caberá ao profissional da saúde responsável pelo tratamento conceder autorização para o acompanhamento da pessoa idosa ou, no caso de impossibilidade, justificá-lo por escrito. Pode haver uma negativa do
da pessoa idosa não estar ali com o seu acompanhante? Pode, por questões eminentemente profissionais. Ora, muitas vezes o ambiente não é propício para acompanhamento. E aí, nesse caso, o profissional precisa justificar por escrito. Então, no primeiro momento é o quê? O acompanhante precisa ali, né, ter condições adequadas proporcionadas pelo órgão ou a casa de saúde, para que possa, de fato, o direito ao acompanhamento ser reconhecido. E segundo, só pode ser negado se tiver uma justificativa por escrita, tá? Que vai trazer ali a justificativa da impossibilidade. Outro dispositivo importante é o 17. Veja, a pessoa idosa que esteja no domínio de suas faculdades mentais é assegurado o direito de optar pelo tratamento de saúde que ele for reputado mais favorável. O famoso testamento vital, né, pessoal? Então, nós sabemos que a pessoa idosa, ela tem o direito de escolher a conduta terapêutica que vai se sujeitar. Agora, claro, veja que aqui nós temos o quê? Em suas faculdades mentais. Em suas faculdades mentais, a pessoa idosa tem o direito de escolher a sua linha terapêutica quando houver uma necessidade. Então, vamos lá. A questão é exatamente sobre isso, ó. O Estatuto da Pessoa Idosa assegura os direitos específicos da pessoa idosa internada ou em observação em órgão de saúde. Com base no artigo 16, a alternativa que descreve corretamente os direitos da pessoa idosa e a responsabilidade do órgão de saúde e os profissionais. Letra A. A pessoa idosa internada ou em observação tem direito a acompanhante, mas a permanência deste é limitada a horários de visitas, independentemente do critério médico. Não. Não podemos confundir visita com acompanhante. O que a lei fala? Acompanhante. Tá? Inclusive, o órgão de saúde tem que proporcionar ali para aquele acompanhante condições para que possa ele estar ali. Beleza? Precisamos também lembrar o seguinte, que é possível até mesmo a negativa, né? É possível até mesmo que a pessoa idosa, que o acompanhante não tenha ali a possibilidade de estar acompanhando por questões que deverão ser justificadas previamente pelo profissional. Então, a letra A já fica errada, ó. Não é limitada a visita. O direito a um acompanhante de pessoa idosa internada em observação é garantido apenas durante o dia. Não, pessoal. Durante o dia, durante a noite. Não confundir o acompanhamento com visita, tá? Então, letra A errada, letra B errada, letra C. O profissional de saúde não tem a responsabilidade para justificar por escrito a possibilidade do acompanhante da pessoa idosa, sendo esta uma decisão administrativa do órgão. Errado. É o profissional de saúde que tem que, inclusive, justificar por escrito a impossibilidade de acompanhamento. Então, muitas vezes, por exemplo, o idoso ele está num local que, se o acompanhante ficar lá, vai ser possível algum tipo de complicação. Então, nesse caso, o profissional ele vai desaconselhar o acompanhamento, ok? Então, aqui fica errado. A pessoa idosa internada em observação é assegurado o direito a um acompanhante, devendo o órgão de saúde proporcionar condições adequadas para sua permanência em tempo integral. Olha só, tempo integral, nada de visita, tá? Segundo o critério médico, caberá ao profissional de saúde responsável pelo tratamento conceder autorização para o acompanhamento da pessoa idosa, ou no caso de impossibilidade, justificá-lo por escrito. Então, letra D de dado é aqui o nosso gabarito, tá bom? Bora ver por que na letra E. Observe. O órgão de saúde pode decidir unilateralmente sobre a presença de um acompanhante. Não, pessoal, decidir unilateralmente não. Quem é que decide sobre o acompanhante? É o profissional. Tá? É o profissional, conforme está errado a letra E, preleciona o próprio dispositivo. Olha só, mais uma vez, ó, responsável é o profissional responsável pelo tratamento que poderá conceder autorização para acompanhamento, tá? Ou, se em caso de impossibilidade, justificar por escrito. Tudo bem? Então tá aí o gabarito da nossa questão. Deixa eu só voltar aqui, anota comigo aí, o gabarito vai ser a letra D de dado. Excelente questão, uma questão também muito recorrente, é importante que vocês tenham conhecimento sobre isso. Vamos à questão aqui de número 2, ó. Questão 2 fala assim: determinado município pretende ampliar o número de pessoas idosas que tenham direito à gratuidade nos transportes coletivos, urbanos e semi-urbanos.
alcançando aqueles que têm idade entre 60 e 64 anos. Professor, toda pessoa idosa destinatário do Estatuto do Idoso tem direito à gratuidade no transporte urbano? A resposta é o quê, pessoal? A resposta é negativa. Por quê? Já note. Somente pessoas maior de 65 anos é assegurado a gratuidade nos transportes coletivos. Professor, como assim? Então quer dizer que um idoso de ali de 61 anos não tem direito à gratuidade de transporte coletivo, público, urbano e semi-urbano? Exatamente. Não tem. Por quê? Porque os maiores de 65 é que terão. Então, não é correto eu dizer que todos os idosos terão. Não. Todos os idosos terão, não. Beleza? Olha o que é que diz o 39. Veja comigo aqui, ó. Aos maiores de 65 anos fica assegurada gratuidade dos transportes coletivos públicos urbanos e semi-urbanos, exceto nos serviços seletivos especiais, quando prestados paralelamente aos serviços regulares. Então, anote, maiores de 65 anos é que terão direito à gratuidade. Tá bom, pessoal? Então, importante também. Agora veja, isso é o que diz o quê? Isso é o que diz a Lei Federal, Estatuto do Idoso. Agora, quando eu pego o parágrafo 3, olha o que ele diz. Nos casos de pessoas compreendidas na faixa etária entre 60 e 65 anos, ou seja, 60 idosos destinatário do Estatuto do ECA e 65 que garante a gratuidade no transporte, ficará a critério da legislação local disposto sobre condições para o exercício da gratuidade nos meios de transporte previstos neste caput. Então, traduzindo, a lei federal diz que a gratuidade dos transportes coletivos públicos urbanos e semi-urbanos é somente para os maiores de 65. Todavia, o parágrafo 3º faculta ao município, dispor sobre lei por lei municipal acerca de condições para o exercício dessa gratuidade. Então, o município ele pode muito bem criar uma lei municipal exatamente para dispor esse transporte para pessoas de faixa etária entre 60 e 65. O município tem essa faculdade. Então, veja que o parágrafo 3º, ele simplesmente abre a possibilidade para que o município faça isso, tá? Porque ele fala aqui, ó, legislação local. Legislação local é a legislação do município. Beleza? Então, anota isso. Aí nós tivemos, inclusive, eu preciso pelo menos citar para vocês, uma ADI, que é uma ação direta de inconstitucionalidade. Tentou-se ventilar a inconstitucionalidade do dispositivo. Claro, foi julgado improcedente, porque para o autor da ADI, nós tínhamos que esse dispositivo é inconstitucional, porque o município não poderia abrir a possibilidade da gratuidade de idosos de 60 e 65, tá? Mas aí, o que a decisão do Supremo Tribunal Federal trouxe? O 39 da Lei 10.741, Estatuto do Idoso, apenas remete o que dispõe no parágrafo 2º do artigo 230 da Constituição, a norma de eficácia plena de aplicabilidade imediata. Então, ó, pelo que não eiva de invalidade jurídica, ou seja, traduzindo o que foi que o STF disse. Não tem nada de inconstitucional, é válido sim, o município pode trazer aqui essa regra relativa ao direito à gratuidade. Tudo bem? Então vamos lá. O que o Estatuto do Idoso fala sobre o transporte gratuito, coletivo, urbano, urbano ou semi-urbano? O que o Estatuto do Idoso diz? Gratuidade acima de 65. Beleza. Mas o parágrafo 3º, conforme nós vimos, abre a possibilidade do município regular esse direito, ou seja, estender esse direito para idosos entre 60 e 65 anos. Tá bom? Olha o que a questão é exatamente sobre o parágrafo 3º. O parágrafo 3º, que acabamos de ver. Considerando as disposições do Estatuto da Pessoa Idosa, é correto afirmar que
Veja, a localidade pode criar regras a esse respeito sem violar disposições do Estatuto da Pessoa Idosa, considerando permissão expressa. Beleza, pessoal. A localidade, uma lei municipal pode muito bem vir à tona e estender o direito à gratuidade para idosos entre 60 e 65. Tudo bem? Maravilha. É necessário realizar consulta pública prévia? Não tem isso. A extensão do benefício resultará em ampliação da reserva de vagas? Não tem isso. Ao atender a faixa etária de 60 e 64, a localidade deve exigir comprovação de vulnerabilidade? Não tem isso. Pode simplesmente ser feito por meio de quê? Uma lei municipal. Bacana? Então marque aí. Gabarito letra A de aprovado. Vambora. Questão de número 3. Fala assim, ó. O Estatuto da Pessoa Idosa, instituído pela Lei 10.741 de 2003, é uma legislação fundamental que visa assegurar os direitos e a dignidade das pessoas idosas. Reconhecendo a importância de promover uma sociedade mais inclusiva e respeitosa, o Estatuto abrange diversos aspectos de vida de jovens e adultos. É um direito fundamental que deve ser de vida desses indivíduos, incluindo o direito à educação, esporte, cultura e lazer. Assim, sendo a educação de jovens e adultos é um direito fundamental que deve ser garantido a todos, inclusive alunos idosos. E aqui já temos uma questão relacionada ao direito à instrução de pessoas idosas, tá? E o profissional da educação tem um papel fundamental na promoção da inclusão e na construção de um ambiente de aprendizagem acolhedor e estimulante. Quem é esse profissional da educação? O professor, né, pessoal? O pedagogo, o profissional da educação tem um papel fundamental na parte de inclusão dessa pessoa idosa, ok? E um profissional da educação tem um papel fundamental de promoção da inclusão na construção de um ambiente de aprendizagem acolhedor e estimulante para todos os alunos. O professor, ao se deparar com a presença de um aluno idoso em uma instituição de ensino de educação de jovens e adultos, deve ser assegurado o pleno direito à educação a esse aluno. Em observância às diretrizes do Estatuto da Pessoa Idosa, o professor deve cumprir seu papel quando? Olha aí. Qual é a conduta que deve ser exigida de um profissional da educação dentro do aspecto relacionado à inclusão de aluno idoso nas práticas educativas, tá? Letra A. Indicar a transferência do aluno para turmas regulares visando a integração intergeracional e social. Indicar a transferência de aluno não, né, pessoal? Porque nesse caso a ideia não é separar, a ideia não é segregar. O Estatuto da Pessoa Idosa vai trazer o quê? Vai trazer ali que eles fiquem reunidos. A questão é inseri-lo na rede regular e não segregar. Então ficou errada aí essa indicação de transferência do aluno. Absurdo, né? Letra B. Letra A fica errada, letra B. Oferecer uma abordagem pedagógica diferenciada. Opa, a abordagem pedagógica diferenciada vai fazer o quê? Vai segregar, o que não diz, né, o Estatuto da Pessoa Idosa. Então ficou errado aqui. Respeitar o ritmo do aprendizado do aluno idoso, adaptando práticas pedagógicas e promovendo um ambiente inclusivo. Beleza? Lembrar sempre do ambiente inclusivo. Lembrar sempre que a pessoa idosa, ela tem ali uma limitação cognitiva muito maior de absorção de conhecimento. Por isso que essa pessoa idosa precisa ter uma adaptação de prática pedagógica, a pessoa idosa precisa ter o seu ritmo de aprendizado respeitado. Então, a letra C é o nosso gabarito. Sugerir a participação do aluno em atividades esportivas culturais externas à instituição para ampliar o seu leque de experiência. Não, né, pessoal? Até porque atividades esportivas é meio que contraditório quando a gente fala aqui exatamente, né? Quando a gente fala exatamente de um aluno que é idoso, né? Então, letra C é o nosso gabarito, tá bom? Veja a regulamentação que a gente vai encontrar lá no artigo 20 da questão. A pessoa idosa tem direito à educação, é um direito previsto, inclusive, no próprio Estatuto, o artigo 20. A cultura, esporte, lazer, diversão, espetáculos, produtos, serviços que respeitam a sua peculiar condição de idade. Então, a ideia, repito, não é separar, não é segregar, mas é respeitar a sua condição, é inserir respeitando a sua condição peculiar de idade. Tá? Entender que se for, por exemplo, no lazer, ele não vai ter o mesmo ritmo dos demais, óbvio, então tem que ser respeitado. Né? Espetáculos, diversões, serviços, a educação, que foi o objeto da questão,
E lá no 21, na sequência, nós temos que o poder público criará oportunidades de acesso à pessoa idosa à educação, olha aí, ó, fazendo o que, pessoal? Uma adequação. Então, anote, tem que ser feita uma adequação. Por quê? Porque quando a gente faz uma adequação, a gente enseja princípios de inclusão, tá bom? Então, quando eu faço uma adequação de uma atividade, de um material didático, de uma abordagem, sala de aula, eu estou ali fazendo uma inclusão. Currículos, metodologias, material didático dos programas educacionais a ela destinados. Parágrafo 1º. Os cursos especiais para pessoa idosa incluirão conteúdo relativo às técnicas de comunicação, computação e demais avanços tecnológicos para sua integração à vida moderna. Beleza? Então, também é garantido pelo próprio Estatuto do Idoso, conforme o parágrafo 1º, né, a inserção de avanços tecnológicos. A inserção de avanços tecnológicos também precisa ser respeitada. Tá legal? Bom, vamos aqui no nosso questão 4, né? No contexto do Estatuto da Pessoa Idosa, Lei 10.741, é essencial para o analista municipal de orientação desportiva compreender as diretrizes relacionadas à atividade física para idosos. De acordo com o Estatuto, as instituições de ensino superior são incentivadas a ofertar cursos e programas de extensão, tá? Cursos e programas de extensão para pessoas idosas, que devem incluir atividades. Vamos lá, quais são esses cursos e extensões? Nós vamos encontrar isso no artigo 25, anote aí, ó. As instituições de educação superior, visando ofertarão às pessoas idosas, na perspectiva da educação ao longo da vida, cursos e programas de extensão presenciais ou à distância, instituídos por atividades formais e não formais. Veja que o 25 ele vai trazer ali a exigência de que a educação superior ofereça esses cursos específicos para a pessoa idosa, tá? Então, nós temos aqui o que a lei fala para a gente, o que a questão diz, ó. Deve incluir atividades exclusivamente teóricas, não, formais, presenciais ou à distância. Focada em reabilitação física, também não. Somente recreativas, apenas capacitação profissional, não. Atividades formais, aquelas consubstanciadas em grades curriculares acadêmicas, tá bom? Não formais e também presenciais ou até mesmo EAD à distância, né? Então, aqui é uma forma que o próprio o Estatuto do Idoso traz para a gente, a Lei 10.741, traz para a gente mais uma ferramenta de inclusão, mais uma ferramenta que é necessária, a inclusão. Vamos aqui à questão agora 5, né? Questão 5 na telinha para vocês, fala assim: para ter assegurada a gratuidade nos transportes coletivos públicos, urbanos e semiurbanos, exceto, olha aí, ó, exceto nos serviços seletivos especiais, quando prestados paralelamente a serviços regulares, a pessoa idosa precisa apresentar. Pessoal, para ter direito, por exemplo, à gratuidade dos serviços de transportes coletivos urbanos, semiurbanos, que acabamos de resolver uma questão, qual é a forma de se comprovar que aquele idoso cumpre os requisitos relativos à sua idade? Aí nós temos aí os documentos. O que a lei fala para a gente, tá? A letra A fala: carteira de trabalho, pois é o único documento aceito. Absurdo, né, pessoal? Claro que não. Errado. Qualquer documento pessoal, olha só, que faça prova de sua idade. Aliás, quando a gente fala de gratuidade nos transportes coletivos urbanos e semiurbanos, nós só precisamos saber a idade. Concorda comigo? Repetindo, o Estatuto do Idoso fala que a gratuidade é para os maiores de 65, porém a legislação local, a legislação municipal pode dilatar, pode trazer ali também esse direito para aqueles que são entre 60 e 65, os idosos, tá? Os idosos que não estão contemplados lá na própria lei. Então, letra B de bola, anote aí, é o gabarito. Cartão do idoso, pois é o único documento aceito, não. Carteira de identidade, pois é o único documento aceito, não. Cartão de vacinação, pois só pode utilizar o transporte público se estiver devidamente vacinado. Não, 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 pessoal. Letra B de bola é o gabarito. Veja que nós, inclusive, já falamos, né? Fizemos citação do artigo 39 e ele volta novamente aqui à nossa tela. Os maiores de 65, então anota, ó, aos maiores de 65,
fica assegurada a gratuidade nos transportes coletivos públicos urbanos e semiurbanos, exceto nos serviços seletivos e especiais, quando prestados paralelamente aos serviços regulares, tá? E aí, o parágrafo 1º, ele traz ali a forma de se demonstrar a idade que faz o direito à gratuidade, que vai ser o parágrafo 1º. Para ter acesso à gratuidade, basta a pessoa idosa presente qualquer documento pessoal que faça prova de sua idade. Então, veja que não é um documento específico, é qualquer documento que comprove ali a sua idade, tá bom? 6. Durante seu turno de serviço, o guarda municipal foi informado por um morador nas imediações que uma pessoa idosa estava morando na rua e sem condições de realizar sua higiene e alimentação. Com a participação de órgãos específicos de atenção ao idoso, constatou-se que ele tinha mais de 65 anos, não tinha familiares nem condições de providenciar o seu sustento com nenhuma atividade devido aos efeitos múltiplas enfermidades físicas. Qual é a possibilidade de assistência financeira a esse idoso nas condições referidas? Pessoal, situação de um idoso com mais de 65 anos que não tem condições de providenciar o seu sustento, seja a sua hipossuficiência, vulnerabilidade de sustentar, está evidente, né? Nós temos um benefício que é um benefício pago pela assistência social, tá bom? Lá da Lei Orgânica da Assistência Social é o famoso LOAS, que é pago, que chamamos de BPC LOAS, que é garantido um salário mínimo a todas as pessoas com idade maior, 65 anos em diante, né? Vai ser concedido um salário mínimo. Não precisa contribuir porque é um benefício assistencial e, claro, vai ser concedido para todas as pessoas com maior de 65 e também que não consegue ali ter o seu sustento, né? Então, vamos lá. Não é possível oferecer o CAT benefício? É possível sim, porque nós temos o benefício, anote, assistencial LOA, tá? Assistente, nesse caso, é composto somente por uma cesta básica de alimentação, não. O idoso tem direito ao benefício mensal de um salário mínimo, de beleza. De fato, vai ser um salário mínimo o valor dispendido ali no BPC LOA, tá bom? Então, anota aí, letra C, o gabarito. Olha só, Lei Orgânica de Assistência Social traz expressamente no artigo 20 o requisito para a concessão do benefício. O que ele diz? Idoso, não é com mais, é com 65, tá? Quem tem direito ao BPC LOA? PCDs, que é pessoas com deficiência, ou idoso com 65 anos ou mais, não é mais, é com 65 ou mais. Então, a partir de 65 já tem direito ao benefício do PBC LOAS. O benefício de prestação continuada garantia de um salário mínimo mensal à pessoa com deficiência, ao idoso com 65, idoso com 65 anos ou mais, que comprove não possuir meios para sua própria manutenção e não tê-lo provido por sua família. Aqui nós temos a sua relação de vulnerabilidade social. Então, anote. Vulnerabilidade. Então, artigo 20. Sendo a base do artigo 34 da Lei 10.400 do Estatuto de Idoso, né, que diz as pessoas idosas a partir de 65 anos que não possuam meio para prover subsistência, nem de detê-la provida por sua família, assegurado o benefício mensal de um salário mínimo nos termos do LOA. Então, nós temos também previsto no Estatuto do Idoso, em especial no próprio artigo 34, aquilo que está no artigo 20 da Lei 8742 de 93, que é a Lei Orgânica da Assistência Social. Tá bom? Então, nós temos a previsão do benefício BPC LOA tanto no Estatuto do Idoso, como, claro, na lei específica da assistência. Beleza, pessoal? Então, vamos lá. Questão 7. Tendo o propósito de assegurar a proteção e conceder benefícios aos idosos com o intuito de promover a dignidade e bem-estar, o Estatuto do Idoso prevê a prioridade do atendimento do idoso em todas as áreas, destacando-se a preferência na formulação e execução de suas políticas públicas, reforçando a necessidade de sua inclusão nos programas sociais. O que o Estatuto do Idoso traz quando a gente fala de proteção em concessão de benefícios e proteção dos idosos? Sim, a letra A responde, prevê a prioridade do atendimento do idoso. Sim, o idoso tem prioridade de atendimento? Tem, tá? Todas as áreas, destacando-se a preferência na formulação de políticas sociais públicas? Também.
o poder público, os entes da federação, União, Estado, município, DF, quando forem elaborar suas políticas públicas, tem que colocar em evidência os interesses dos idosos. Então, nós temos também uma preferência na formulação e na execução dessas políticas sociais públicas, reforçando a necessidade de sua inclusão nos programas sociais. Perfeito, pessoal. De fato, letra A de aprovada resolve a questão, tá? Letra B é assegurar o direito de transporte e gratuidade em transporte coletivo interurbano para a pessoa com idade igual ou superior a 60 anos. Nós vimos que vai ser para 65 anos, né? Mais de 65 anos. Então, já vimos que isso aqui está errado. Fomenta a inexequível implementação de alternativas viáveis para a participação. Inexequível não. Inexequível é aquilo que não pode ser executado. Ora, como é que eu falo em participação do idoso, ocupação e convívio de pessoa idosa com as demais gerações e inexequível? Não. Letra D, dispõe que o idoso tem direito à profissionalização cultura, sendo assegurado o direito aos bens e serviços culturais, respeitar as condições sociais de capacidade, não necessitando, assim, de medidas para inclusão. Necessita sim, pessoal. Medidas de inclusão é necessário para que nós possamos ter assegurados os direitos dos idosos. Ninguém vai chamar um idoso, por exemplo, para profissionalização, para um mercado de trabalho, para a cultura. Não, ninguém vai por deliberação. Infelizmente, nós temos essa cultura, tá? Por isso é que tem que ter medidas de inclusão. Errado. Estabelece o dever da família, à sociedade, Estado, garantir ao idoso a dignidade, o respeito à liberdade de convivência com a família comunitária, destacando-se a obrigatoriedade parcial, né, de adoção de medidas para coibir negligência. Obrigatoriedade parcial, obrigatoriedade total. Né? Então, todo mundo, Estado, sociedade, família, tem que buscar a concretização dos direitos dos idosos para coibir negligência, discriminação, qualquer tipo de violência e crueldade com os direitos dos idosos. Então, está errada aqui também a letra E. Gabarito, anota, letra A de aprovado, é o nosso gabarito. Agora ver aqui só a fundamentação. Olha aí o artigo 3º. A proteção dos direitos dos idosos não se dá somente por parte de políticas públicas, pelo poder público, mas a obrigação da família, da comunidade, da sociedade, o poder público, assegurar a pessoa idosa com absoluta prioridade a efetivação do direito à vida, saúde, alimentação, educação, cultura, esporte, lazer, trabalho, cidadania, liberdade, dignidade, respeito à convivência familiar comunitária, tá? A prioridade compreende, vamos lá, prioridade de atendimento imediato, individualizado junto a órgãos públicos e privados, prestadores de serviço à população, preferência à formulação e execução das políticas sociais públicas, destinação privilegiada de recursos nas áreas relacionadas à produção da pessoa idosa, viabilização de formas alternativas de participação, ocupação e convívio da pessoa idosa com demais gerações, priorização de atendimento à pessoa idosa com sua própria família em detrimento do atendimento asilar, né? Capacidade de reciclar de recursos humanos, fazer com que as pessoas idosas também tenham ali a capacidade de estar sempre integrados com novas práticas, tá bom? Que mais? Garantido acesso à rede de serviços de saúde, mecanismo que favoreça a divulgação e informação de caráter educativo, prioridade de recebimento de restituição do imposto de renda. Tá? Então, aqui nós temos, os idosos também têm prioridade no recebimento da restituição lá do imposto de renda no processo de restituição. Tá? Então é isso, eu encerro mais uma aulinha, espero que vocês tenham curtido, tá bom? Um forte abraço, venha matricular conosco, nós temos aqui as turmas que com certeza vai fazer toda a diferença na sua preparação. A todos, fortíssimo abraço, fiquem todos com Deus, valeu pessoal!